terceiro dia da Engenharia Civil, Praça da Liberdade. E agora nós vamos chamar aqui, vamos dar continuidade ao evento com a nossa segunda palestra, o impacto da inovação no contexto da engenharia civil, com a Lorena Viana Souza. A Lorena, ela é engenheira de materiais pelo Cefet, Minas Gerais. Ela é mestre em inovação tecnológica e propriedade intelectual pelo FMG. Ela é founder da startup de biotecnologia Biomimetic Solutions, que atua no segmento de engenharia de tecidos com a produção de carne em laboratório. Atualmente, ela é head de negócios do IEBT, Empresa de Consultoria e Inovação. E ela é professora convidada da PUC Minas Gerais na disciplina de Inovação e Modelagem de Negócios das turmas de MBA, tá? E ela é prêmio, gente, da Forbes Under 30. Então, ela, assim, uma sumidade, né? Uma pessoa, assim, que aceitou o nosso convite. E a gente fica muito feliz, né, de ter a Lorena aqui conosco, né, para compartilhar os conhecimentos dela. Lorena, seja bem-vinda, tá? E boa palestra para você e para todos nós. Gente, nós vamos seguir naquele mesmo esquema, né, que a gente fez na primeira palestra, né? Ela vai aqui fazer a apresentação e a gente conta com a participação de vocês no chat, né, fazendo as perguntas também. No final, a Lorena, né, vai fazer assim para a gente o favor de responder essas perguntas, né, com muito carinho aqui, tenho certeza, tá bom? Então, vamos fazer essa participação aí no chat, né, fazendo as perguntas aí. Tenho certeza que a palestra vai ser muito esclarecedora e vai ser muito enriquecedora para todos nós. Muito bem-vinda, Lorena. Obrigada, Juliana. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite da Juliana, do Rafael, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela, tá? Com vocês, com uma apresentação que a gente vai conversar um pouquinho, falar um pouco de inovação e a gente tentar entender, né, como que os processos de inovação eles têm se comportado no contexto aí da engenharia civil, né, que é algo que está sendo muito dito, muito falado e de grande importância, tá? Quando minha tela estiver compartilhada, por favor, me avisem, que aí eu dou o start aqui. Se estiverem vendo minha tela. Está compartilhada. Não, legal. Então, bom, a temática que a gente vai conversar um pouco aqui é sobre o impacto da inovação no contexto da engenharia civil. Eu estou assim muito lisonjeada, né, de ter esse convite. Vou falar um pouquinho de mim, assim, muito breve. A ideia não é eu ficar focada aqui, como a Juliana me apresentou, né? Eu sou engenheira de materiais, trabalhei lá no Cefet muito tempo com pesquisa. Depois tive a oportunidade em seguida de, né, fazer meu mestrado em inovação e propriedade intelectual pela UFMG. Dentro do mestrado, né, fui a autora de alguns livros, coautora de alguns livros. Um deles é o Guia de Escalonamento de Tecnologias, que é um livro muito estratégico e interessante, principalmente para aqueles que querem começar a desenvolver negócios a partir de tecnologias da academia, né? E aí tem um pouco muito a ver da minha história, do meu histórico de trabalho e das coisas que eu fui desenvolvendo, tá? Nesse sentido aí, como a Juliana falou, da minha experiência profissional, eu fui fundadora de uma spin-off acadêmica. O que é uma spin-off acadêmica? É uma empresa, uma startup, né, que é o que a gente fala hoje, que surgiu a partir de uma tecnologia da universidade. Então, lá no Cefet, eu trabalhava muito dentro dos laboratórios de biomateriais e polímeros lá da instituição e desenvolvia um biomaterial que é denominado como Scaffold, que é uma plataforma tecnológica que permitia a cultura de tecido celular. E aí, nesse sentido, a gente conseguia ali fazer o cultivo dessas células para a produção. Muitas das vezes, né, o foco inicial era órgãos, mas depois, com a nossa estratégia aí, depois de participar de vários programas de aceleração, de fazer um processo de internacionalização com essa startup, a gente entendeu um mercado que era completamente, né, o que a gente chama aí de um mercado oceano azul, um blue ocean, porque tinham poucas empresas que estavam ali atuando nesse mercado e desenvolvendo essa tecnologia. Então, a gente foi muito para esse olhar aí da carne em laboratório. É uma tecnologia que está sendo muito falada só agora no Brasil. A gente começou nesse contexto em 2018. Era uma novidade ali ainda na Europa, né? Quando a gente foi para lá,
era tudo muito novo e a gente entrou nessa tecnologia porque fomos investidos por essa aceleradora que é a SOSV Partners, que é um venture capital lá dos Estados Unidos, né, lá do Vale do Silício. Então, eles já estavam no Vale do Silício investindo em startups que podiam desenvolver esse tipo de tecnologia. E aí foi daí que começou o meu histórico com inovação, né? Então, eu já comecei a minha carreira profissional empreendendo. Então, com esse olhar aí, né, desde a academia, de como que eu consigo transformar uma tecnologia que era uma pesquisa minha de faculdade com as minhas professoras, inclusive, que depois foram minhas sócias dentro da Biomimetic, como que a gente conseguia transformar essa pesquisa, né, em uma inovação, como que a gente conseguia levar isso para o mercado. Então, a Biomimetic, ela foi para mim uma escola, né, uma escola de empreendedorismo acadêmico, e aí foi daí que eu entrei nesse meio. Com isso, a gente foi premiado, então a gente recebeu algumas premiações, fomos primeiro lugar na competição de Startup Games, que era uma competição para valuation de startups, então a gente ganhou esse título global. E aí a gente se aproximou muito do governo britânico, com isso a gente teve essa oportunidade enorme de estar lá fora, né? A gente sai em alguns reports aí globais, como por exemplo um report do The Good Food Institute, que é um instituto de pesquisa em proteínas alternativas, que é esse setor específico que eu contei para vocês, Globo Rural, enfim. Tive uma experiência também dentro da indústria, né? Eu era engenheira de patentes lá da Stellantis, que é o grupo PSA com FCA. Então, eu desenvolvi ali a gestão das patentes, né, dos ativos de propriedade intelectual das plantas de JIP e as plantas Betim, né, onde que eu fazia todo o processo de prospecção tecnológica para entender se os veículos, né, todo o desenvolvimento tecnológico ali, ele tinha liberdade de operação, se tinha alguma coisa que já estava no estado da arte, que às vezes, né, muitas das vezes o pesquisador, o cara que está desenvolvendo tecnologia dentro da indústria, às vezes ele está reinventando a roda. Então, todo esse processo de prospecção tecnológica, eles nos ajudam a enxergar isso. Depois tive uma passagem muito estratégica dentro da Fundep, né, que é a Fundação de Pesquisa aqui de Minas, com esse olhar aí de participação, sendo uma conexão entre as grandes empresas com as ICTs apoiadas. O que são essas ICTs? Né? São esses centros de pesquisas e universidades para entender, né, como que os desafios tecnológicos dessas empresas eles podem ser potencializados, né, solucionados por ICTs, por instituições de pesquisas. Então, eu fazia essa conexão de mercado. E hoje eu sou head de negócios e parcerias lá do IEBT, que é um instituto de inovação e empreendedorismo de base tecnológica que surgiu de dentro da UFMG como uma spin-off lá do professor Raoni, que é um professor que é bem centrado e focado em inovação. E também estou aqui com vocês dando a disciplina na PUC de Inovação e Modelagem de Negócios, tá? Mas, enfim, eu não vim aqui para poder, né, acho que falar tanto de mim, mas falar muito desse contexto da inovação dentro da engenharia civil, que é uma área extremamente estratégica, é um mercado com uma cadeia, né, extremamente aí interessante para a gente poder pensar como que esse mercado tem se posicionado de uma maneira diferente. E aí eu trouxe um pouco desse contexto para vocês avaliarem, tá? Acho que tem aqui algumas startups que provavelmente vocês conhecem, como, por exemplo, o Quinto Andar. E aí a ideia aqui é para vocês lembrarem, pensar como que isso está tão próximo da gente, né? E como que a economia, de certa forma, ela está tendo esse tipo de mudanças tão estratégicas. Então, um dos exemplos aqui é a aquisição na área imobiliária, né, onde o Quinto Andar, que é considerado um unicórnio, tá? Uma startup unicórnio, que é aí uma PropTech, que depois vocês vão ver comigo o que significa isso, né? Ser uma PropTech, ela adquire aí uma imobiliária tão tradicional aqui no estado de Minas, que é a Casa Mineira, e vira aí a líder também de venda de imóveis. Um outro ponto também extremamente estratégico, né, que é uma startup também tem se tornado um unicórnio, que é a Loft, né? E aí ela tem aí recebido um aporte de mais de 175 milhões de dólares, né? E aí é uma startup que olha também para esse setor imobiliário. Outros nesse exemplo, a gente tem aí o Airbnb, como que gerou mudanças tão estratégicas nesse setor.
Aí a gente, não só pensando nas startups de tech, a gente tem um olhar também para o desenvolvimento tecnológico, daquilo que a gente chama de hard science, ou das empresas de base tecnológica. E aí o Hub do MIT, ele anuncia uma casa, né, em uma caixa. Então, você controla a abertura dessa casa, né? Ele se propõe que você viva dentro de certa forma uma caixa, um espaço físico extremamente pequeno, e aí você consegue ali fazer todo o controle da sua casa por meio das mãos. Então, a gente começa a entender dentro desse contexto como que o setor da engenharia civil, e aí é um setor bem amplo, uma cadeia bem ampla, né, que vai em vários pontos estratégicos, como que eles estão se posicionando de uma maneira diferente e como que a inovação ela é importante e ela tem que estar o tempo todo como um ponto de atenção dentro do contexto do estudo de vocês, tá? Porque o mercado ele está o tempo todo mudando. E aí eu vi, inclusive, o Rafael fala muito comigo sobre o BIM, e aí a gente acha que várias reportagens, inclusive de empresas que antes eram consideradas tradicionais, estão desenvolvendo aí, por exemplo, spin-offs dessas empresas para trabalhar com esse tipo de plataforma, e um desses exemplos é a AutoQI, né? Que ela traz aí para as construtoras um modelo de soluções para utilizar o BIM como um facilitador, né, para as licitações públicas no futuro. Então, o contexto da engenharia civil ela tem mudado o tempo inteiro, apesar de ser um mercado extremamente tradicional. Não sei se vocês têm acompanhado e têm visto, né? Saiu recentemente uma reportagem sobre as startups nos Estados Unidos que constrói casa para sem-tetos em 3 dias. Vocês têm noção da mudança disso? Da mudança de comportamento do mercado? Imagina, em 3 dias você construir uma casa, e uma casa onde que a gente consegue reduzir aí, muitas das vezes, até 50% dos custos da construção, o tanto que isso pode, né, modificar completamente a questão de empregabilidade do setor de vocês. O quanto que isso é interessante e estratégico vocês estarem completamente por dentro desse tipo de tecnologia. E aí, nessa reportagem, eles falavam dessa startup Icon, que é uma startup lá dos Estados Unidos. E aí, um ponto que eu achei muito interessante, né, na reportagem que eu trouxe aqui, é o que eles falavam sobre isso aqui, a impressora 3D de casa, né? A tecnologia da Icon permite construir as casas de maneira rápida, em cerca de 48 horas, um modelo fica pronto. Eu fiquei chocada com isso aqui. Com pouco desperdício de material e menos envolvimento de mão de obra. Na construção com robótica, há um manuseio automatizado de materiais por meio de um software, além de um uso de concreto chamado de lavacrete, resistente com o sistema antimofo. Gente, isso aqui é uma modificação, assim, absurda do setor de vocês, né? Você traz aí agilidade, você reduz mão de obra, você reduz custo, você tem uma resistência estratégica do material e você ainda pode trazer determinadas qualidades interessantes intrínsecas desse modelo. E aí, um ponto que, né, desse contexto da impressão 3D, que eu achei muito, muito interessante, é que já há no Brasil startups que são pioneiras nessa impressão de casa 3D. Então, é uma tecnologia que já está acontecendo, né? Que já está aí sendo desenvolvida dentro desse contexto. E, além disso, né, para a gente poder entender, a gente pode se dizer que o cenário, né, da construção civil é um cenário que, para a inovação, que está super aquecido, né? Então, eu encontrei aqui esse painel, eu sei que não está legal para fazer leitura, mas isso aqui é um landscape que foi desenvolvido em 2019, tá? E esse landscape, então, que está super atrasado, de 2019, ele já tinha aqui mapeado 500 startups de Construtec e PropTech no Brasil. Então, olha como que a inovação ela está sendo extremamente estratégica no setor de vocês, né? Como que pensar em inovação é importante, como que
as startups, elas estão, de alguma forma, ali, desenvolvendo serviços interessantes e que dão apoio no desenvolvimento dessa cadeia, tá? E aí tem startups de várias áreas, né? Desde IoT, desde, enfim, startups na área da construção, startups na área do setor imobiliário, startups, enfim, em vários pontos específicos e estratégicos do setor, né? E aí, mas antes da gente entrar, né, nesse contexto com mais profundidade, eu quis trazer um pouco aqui sobre definição, né? O que é, então, a tal da inovação que a gente tanto fala, né? O que é essa inovação tecnológica? Então, a gente tem aqui um autor que é super famoso, que é o Tid, tá? Que ele tem um livro para quem estuda inovação, que é um livro muito conhecido, e ele diz que inovação é mais do que simplesmente ter boas ideias. É o processo de fazê-la evoluir ao ponto de terem um uso prático. E por que ele fala isso? Porque muitas das vezes a gente está acostumado a falar, às vezes, por exemplo, quando a gente é um pesquisador, está dentro do laboratório, a gente fala assim, eu desenvolvi uma inovação. Mas será que você, de fato, desenvolveu uma inovação? A inovação não significa ser simplesmente algo novo, tá? A inovação, ela só é concreta, ela só acontece quando há uma exploração dessas novas ideias, ou seja, quando o mercado ele conhece essa inovação, quando o mercado ele tem ali, ela consegue ter tanto um envolvimento financeiro, né, um retorno financeiro, ou ele chega até aquela sociedade. Então, para dentro da universidade, aquele tanto de boa ideia que está ali só patenteado e em meio de artigo científico, se aquilo não foi para o mercado, não é uma inovação, aquilo é uma invenção, tá? Então, a inovação, de fato, não é quando a gente consegue ter a exploração dessas invenções, dessas ideias. Então, e um ponto interessante também, que a inovação não é apenas a comercialização de um grande avanço no estado da arte, né? Mas ela também é quando a gente tem ali mudanças pequenas naquele know-how. Então, existem vários tipos de inovação. Ela pode ser aquela inovação extremamente disruptiva, né? Quando você, por exemplo, a gente vê aí no contexto a carne de laboratório. É uma inovação extremamente disruptiva. Mas quando você, por exemplo, consegue desenvolver o telefone sem fio com o telefone com fio para o telefone sem fio, é um modelo de inovação ali que não foi completamente disruptiva, que a gente continuou com a mesma utilidade, mas é sim um tipo de inovação, tá? E a inovação também, ela não precisa ser só de produto e processo. A gente vai ver que existem vários outros tipos de inovação, e aí, muitas das vezes, nem todos os setores eles conseguem enxergar isso, mas que há, sim, oportunidades nesse sentido, tá? Então, só para ficar mais claro aqui, a gente tem uma figura do Santos Dumont e uma figura da Embraer. Quem aqui, de fato, desenvolveu a inovação? Né? Quem, de fato, desenvolveu a inovação foi a Embraer. Por que a Embraer, de fato, foi inovadora? Apesar do Santos Dumont ter sido o inventor, o criador daquilo, né? O desenvolvedor da tecnologia. O Santos Dumont, ele não levou a invenção dele para o mercado, né? Ele desenvolveu, enfim, ele criou ali, ele fez a invenção, a boa ideia, mas quem inovou de fato foi a Embraer, porque a Embraer, ela pegou a invenção e levou aquilo, né, para que o mercado conseguisse atingir algum tipo de valor, e aí seja um valor financeiro ou um valor, de certa forma, para a sociedade, tá? Então, para a gente ter aqui uma definição bem didáticazinha, né? Então, muitas das vezes a gente tem a descoberta, que é quando a gente gera um novo conhecimento. Aí, dessa descoberta, né, geramos um novo conhecimento, às vezes você foi lá, fez um artigo, um paper, ou às vezes você depositou uma patente, né? Mas você não gerou um protótipo. Se você tiver gerado um protótipo, é uma invenção. Foi o que o Santos Dumont fez. A partir do tempo que aconteceu um processo de comercialização, a gente pode dizer que aconteceu a inovação.
Então, é um ponto estratégico para a gente olhar, né, o porquê e o onde que a universidade ela se encontra. Será que a universidade ela tem que fazer a inovação? E se ela for fazer a inovação, como que ela deve fazer? Né? É um pouco do papo que a gente vai falar aqui mais para frente. Então, a gente vai ver que há possibilidades de vários segmentos pensar em como desenvolver e como que a gente vai articular da melhor forma esses atores para que essa inovação aconteça, tá? E aí, um ponto interessante é que muitas das vezes existem vários tipos de inovação. A inovação mais comum que todo mundo consegue enxergar é a inovação do produto, né? Então, a Apple lançou um novo celular, é uma inovação de produto. O processo Henry Ford, né? Que foi uma inovação de processo, ele desenhou um processo novo para uma cadeia automotiva, né? Então, é um modelo novo de inovação. Ou então, a Coca-Cola, ela utiliza muito como propriedade intelectual o segredo industrial. Ela inventou um refrigerante novo e aí, dentro ali daquela receita do desenvolvimento desse refrigerante, ela desenhou um processo diferente, por exemplo, da Coca, mas que para outro elemento é uma estrutura, uma receita distinta. Então, é uma inovação de processo. Há também a inovação de logística. E um ponto muito interessante de inovação de logística são os containers. É um modelo muito legal de tipo de inovação que ele, inclusive, entrelaça outras coisas, porque é uma inovação de produto misturado com a inovação de logística, né? A facilidade de você levar uma carga de um lugar para o outro com um container é fantástico. A gente tem a inovação de organização e uma inovação que está muito comum é a inovação de modelos de negócio, né? A Maxmilia, por exemplo, né, que acho que boa parte das pessoas conhecem, é uma inovação de modelo de negócio. O Airbnb é uma inovação de modelo de negócio, que eram negócios completamente tradicionais, como, por exemplo, a Maxmilia, que era a compra e venda, né? Você ia lá numa TAM da vida, por exemplo, comprava uma passagem aérea. Agora você tem uma plataforma tecnológica que te permite avaliar os preços das passagens aéreas em várias outras concorrentes, né? Em várias empresas, e além disso, você consegue comprar e vender milhas, né? E aí comprar essas passagens, às vezes, muito mais baratas por estar utilizando ali as milhas, que era algo tão específico e tão estratégico para essas companhias aéreas. E aí eles conseguiram ressignificar essa compra e venda de milhas, né? Então, olha que dor fantástica, que encaixe perfeito, né? O próprio Max, da Max Milhas, ele fala muito isso, que a ideia do negócio, né, do modelo de negócio, ele surgiu muito no sentido que ele sempre precisava de viajar, e às vezes viagens de última hora, e ele só achava passagens assim caríssimas. E aí ele queria entender, será que eu consigo comprar milhas de alguém? E aí esse alguém me permitir, a partir do momento que eu compro as milhas dessa pessoa, eu consigo comprar essas passagens de uma maneira mais barata? Então, são formatos diferentes, né, que estão acontecendo e não necessariamente eles estão ligados ao desenvolvimento tecnológico ali de tecnologias altamente disruptivas. E a gente vai enxergar isso muito forte no mercado das techs, né? E aí, quem que são esses principais atores que hoje estão desenvolvendo a inovação tecnológica, né? A inovação tecnológica ela acontece principalmente dentro das ICTs, né? O que é o quê? Onde que a gente vem ali enxergar primeiro a pesquisa básica, né? Então, a ICT, o que é ICT, tá? São centros de tecnologias, então podem ser ou universidades ou centros de pesquisas. Então, por exemplo, o Senai, né, que tem ali os laboratórios do Senai, aqueles centros de pesquisa que prestam serviços para empresas, eles são considerados uma ICT. A PUC é uma ICT. Então, esses centros de pesquisa, eles têm liberdade para, às vezes, fazer aquela pesquisa básica, que é o pesquisador que quer entender a molécula da molécula
sei lá, da célula XPTO, que é uma pesquisa assim extremamente disruptiva e que ainda não tem nenhuma aplicação mercadológica. A ICT faz isso. Mas também a ICT, ela pode fazer o que a gente chama de pesquisa aplicada, né? E o que é essa pesquisa aplicada? É eu já entender uma dor, um desafio tecnológico do mercado, um desafio tecnológico das empresas e tentar desenvolver ali uma inovação. Por exemplo, dentro da PUC, a gente tem o Sim Center, né? Que é um espaço de desenvolvimento tecnológico da Fiat dentro da universidade. Qual que é o propósito da Fiat de desenvolver um centro desse dentro da universidade? É exatamente incentivar com que a formação de mão de obra qualificada de acordo com as necessidades da indústria, com as dores da indústria, e também incentivar esse processo, né, de desenvolvimento de soluções que são necessárias e muitas das vezes que são gaps daquela indústria que ela não consegue desenvolver internamente, né? Ela consegue fazer esse processo, a gente vai falar um pouco sobre o que é isso, né? O que é Open Innovation, tá tão sendo dito um pouco mais para frente, e eu vou trazer ali depois alguns exemplos e vocês vão entender melhor. Então, as ICTs, elas têm esse papel muito forte de conexão com as empresas. E aí, essas conexões com as empresas, elas fazem o quê? Elas atraem recursos, né? E esses recursos, eles podem ser recursos de fomentos governamentais ou não, podem ser recursos de empresas também, para desenvolvimento dessas tecnologias e essas inovações, tá? E aí, a gente tem aqui o que a gente denomina como tríplice hélice, né? O que é a tríplice hélice? É a interação governo, universidade e empresas para gerar um bem maior para a sociedade no âmbito da inovação. O que a gente enxerga nessa figura, né? Que elas se retroalimentam. Então, para o governo é muito importante que ele faça um impulsionamento ali, às vezes, de políticas públicas, por exemplo, de incentivos fiscais para o posicionamento e o desenvolvimento da inovação tecnológica ou dentro das universidades ou até mesmo para as próprias empresas. A gente vai ver algumas temáticas nesse sentido. A gente tem, por exemplo, um programa de incentivo à inovação para a cadeia automotiva, que é o Rota 2030, né? A gente tem um incentivo fiscal que é utilizado para potencializar a pesquisa e o desenvolvimento e a inovação, né? Então, as indústrias, elas levam ali seus desafios e aí o governo, ele investe um recurso que era um recurso, né, vindo de impostos para modernizar essas indústrias em conjunto com a universidade, tá? Então, nesse sentido, a universidade ela tem um foco muito importante na formação das pessoas, no desenvolvimento de novos métodos científicos, né? Na criação das spin-offs, que é o que eu expliquei para vocês quando eu me apresentei, né? E aí as spin-offs acadêmicas que têm um papel importantíssimo, né? A gente olhar para dentro da universidade e entender como que eu consigo tirar a minha pesquisa, aquela patente que eu estou desenvolvendo da universidade e levar isso para o mercado e gerar valor para a minha universidade. O MIT, por exemplo, é muito dito, as universidades dos Estados Unidos, elas são muito ditas, muito faladas, né? E aí a gente acha, porque o governo nos Estados Unidos investe muito em inovação, investe, mas as universidades nos Estados Unidos, elas participam fortemente desse processo de inovação, tá? Por exemplo, tem um laboratório que é da minha área lá, que é do professor Lang. Uma das maiores rendas do professor Lang não é só de incentivo do governo americano, é do fato dele gerar exatamente isso aqui, ó, spin-offs acadêmicas. Por exemplo, a empresa Moderna da vacina, que vocês estão aí, que todo mundo está falando, é uma spin-off acadêmica do laboratório do professor Lang. E é uma empresa que hoje abriu o IPO e é uma empresa aí milionária. Então, olha o tanto que você consegue retroalimentar a universidade, porque uma vez desenvolvendo a tecnologia aqui dentro da universidade, eu consigo trazer royalties e trazendo riqueza para a universidade. Então, eu consigo aumentar as possibilidades de desenvolvimento dos meus processos de inovação, tá? E aí a gente consegue ter aí um ciclo de desenvolvimento que é extremamente estratégico, tá? Para
para o desenvolvimento econômico daquele local, daquele país. Então, a tríplice hélice, principalmente para os países mais desenvolvidos, ela é muito bem estabelecida e muito bem desenvolvida, tá? Esse ecossistema de inovação, ele acontece muito bem isso aqui. Então, por que o Vale do Silício ele é tão famoso e ele é tão forte? Porque lá tem universidades extremamente estratégicas e interessantes, tem um governo que tem uma política de incentivo fiscal interessante e tem ali o quê? A formação de várias empresas que são nascentes, muitas das vezes, das universidades, tá? E aí, aqui um pouco, né, dentro desse contexto, vou só tomar uma água aqui. Então, pensando muito nesse sentido, né, nessa tríplice hélice, o que a parte de ensino ela traz, né? Ela vai trazer recursos para laboratórios e bolsas, ela faz o que a gente chama de desenvolvimento de pesquisa na fronteira do conhecimento, né? Que a universidade ela tem total liberdade para fazer isso, e ela tem ali as tecnologias geradas e absorvidas pelo mercado. E aí, o que o governo pode fazer no sentido para ser um promotor do desenvolvimento econômico, social e tecnológico? Fazer atração de investimento, aumento da arrecadação de impostos, resolução de desafios em comum, desenvolvimento econômico e social e aumento da visibilidade nacional. E como empresa, né? As empresas, o que elas ganham com isso? Elas aumentam a competitividade da empresa, elas vão ter, muitas das vezes, um acesso à mão de obra qualificada e infraestrutura tecnológica, elas vão desenvolver o que a gente vai ver mais para frente de Open Innovation, e mais produtos e processos novos e melhores, né? O que permite com que essas empresas se permeiem no mercado. Então, nós estamos num momento agora que é ideal para pensar em inovação, né? A gente sabe historicamente que os momentos mais difíceis de guerras, de crises, foram os momentos onde que surgiram as maiores invenções, as maiores inovações. Então, é um momento onde que, principalmente as empresas, para elas se manterem competitivas no mercado, elas precisam de produtos e processos novos e melhores. Então, a gente vê isso com muita clareza em, às vezes, mercados tradicionais, como, por exemplo, restaurantes. Né? Os restaurantes aqui em BH, por exemplo, que não tinham já a entrega, delivery bem estabelecida, utilizando aplicativos como iFood, eles fecharam. E eles fecharam por quê? Será que é só pela falta de incentivo do governo? Não, porque muitas das vezes eram empresários que não tinham esse olhar para processos novos, para melhoria. Então, é a lei natural do mercado. A gente vê que a crise acontece, uns mercados morrem, mas outros nascem, né? Outros nascem. Um ponto fantástico que aconteceu na perspectiva da inovação é a vacina que da Moderna é uma tecnologia nova, é uma tecnologia de vacina por meio que foi desenvolvida, né, à base genética. E aí é uma vacina que nunca havia ido para o mercado, tá? Tudo era só pesquisa, pesquisa, pesquisa. E quando chegou o Covid, facilitou a entrada desse tipo de vacina. Então, o que foi estratégico para essas empresas? Elas enxergaram a dor e a oportunidade. E a partir do momento que eles viram a dor e a oportunidade, surgiu uma nova tecnologia que já está ali sendo testada em massa no mercado. E que provavelmente, se a gente não tivesse passado por esse processo dessa crise específica do Covid, a gente não estaria testando ali esse tipo de tecnologia, né? Com tanta facilidade. E aí, o que tem atraído? Que já há outras vacinas, como, por exemplo, do HIV, que já se dizem ter um resultado muito positivo e que se utiliza a mesma tecnologia da Moderna para a Covid. Então, provavelmente, isso trouxe abertura para que novas tecnologias fossem entrantes e que novas possibilidades surgissem com facilidade e tendo validação desses negócios. Então, é um ponto muito interessante, né? Independente do setor, a gente está sempre pensando nos processos de inovação. E aí, quando a gente pensa, né, aqui olhando para a gente fechar esse ciclo da tríplice hélice, né, o que é a interseção disso, né? A gente vai ter ali uma visibilidade, um network, uma transferência de tecnologia e conhecimento, que é extremamente estratégico quando a gente olha no âmbito academia e empresas. A gente tem uma atração e uma retenção de mão de obra qualificada,
e a gente gera aí inovação e empreendedorismo tecnológico, tá? E aí, eu quis trazer um pouco aqui para trazer mais exemplos, principalmente pautados na área de vocês. Eu quis trazer um pouco desse contexto do que é inovação aberta, tá? Por que eu quis trazer isso? Porque é um tipo de inovação, tá? A inovação aberta é um tipo de inovação que está sendo altamente falada, dita, e que as empresas estão assim no auge desses processos de entender como eu tenho uma trilha de inovação, como eu faço a minha gestão da inovação e como que eu comunico inovação aberta, né, com os meus stakeholders, enfim. Eu vou trazer aqui alguns cases mais ao final para vocês terem uma noção, né, do que é essa tal dessa inovação aberta. Então, eu trouxe aqui uma bibliografia que é um autor super reconhecido, ele é o pai da inovação aberta, que é o Henry. Tá? E aí o Henry ele fala que a inovação aberta é o uso de fluxos de entrada e saída de conhecimento para acelerar a inovação interna e expandir os mercados para o uso externo da inovação, respectivamente. Então, o que significa, né? A inovação aberta ela vai ter um papel de acelerar os processos de inovação dentro das organizações, uma vez que é expandido os limites da companhia, tornando-as acessível e didáticos recursos e ideias internas com colaboradores externos. Bom, Lorena, o que significa isso? Eu vou traduzir todo esse texto. A gente, né, tem aqui um funil, tá? E esse funil aqui é um funil onde a gente tem aqui ciência, tecnologia de base e a gente tem o mercado. Tradicionalmente, as empresas estão muito acostumadas a fazer o que a gente chama de inovação fechada. O que é essa inovação fechada? É quando a empresa faz todo o desenvolvimento tecnológico internamente. Ela não faz nenhum desenvolvimento com fornecedor, ela não faz nenhum desenvolvimento com startup, ela não faz nenhum desenvolvimento, por exemplo, com uma spin-off ou um centro de tecnologia. Então, muitas das vezes, tá? Esse tipo de inovação aqui, essa estratégia de inovação, lembrando que não existe certo ou errado, falar, é melhor fazer inovação aberta ou inovação fechada, são cases, tá? Para cada caso vai ser um modelo. Então, quando a gente pensa na inovação fechada, muitas das vezes ela acontece principalmente para aqueles desenvolvimentos tecnológicos que vão ser muito focados em propriedade intelectual, em patente. Então, uma farmacêutica, por exemplo, que tem um segredo industrial muito robusto, né, no desenvolvimento de um produto, por exemplo, de um fármaco, ela muitas das vezes ela faz esse processo de desenvolvimento todo internamente, porque tem ali segredo industrial, tem ali a patente que está desenvolvendo e protegendo ali. Então, muitas das vezes eles pensam nesse processo que acontece a pesquisa do início até o mercado internamente. Então, eu vou fazer desde lá da minha pesquisa de laboratório, né? Vou fazer as minhas POCs depois para uma bancada, para depois ir, às vezes, para uma planta piloto, para depois para um desenvolvimento tecnológico. Isso tudo vai acontecer ali dentro da empresa, tá? Então, geralmente, a inovação fechada ela é preferida por empresas cuja inovação produz melhorias tecnológicas fundamentais que garante aí grandes vantagens competitivas. O setor farmacêutico é isso, né? Se eu consigo desenvolver uma patente e eu sozinho, para mim é muito mais estratégico. A vantagem competitiva, apesar da indústria farmacêutica ser uma indústria extremamente cara, depois a vantagem competitiva ao longo do tempo que eu vou ter usufruindo dessa patente é magnífico. E a necessidade de mercado, muitas das vezes, desse tipo de indústria é uma dor assim, gigantesca, né? E aí é onde a gente não quer o quê? Compartilhar a propriedade intelectual, né? Eu não quero compartilhar uma patente, um segredo industrial. E aí há uma consideração muito grande nos lucros que são gerados, tá? Nesse tipo de estratégia. Já a inovação aberta, o que significa, né? É quando, ao invés de eu ter aquele funil de desenvolvimento todo interno, eu vou ter aqui uma entrada de desenvolvimento tecnológico externo também, que é aquilo que o Henry falou naquele texto inicial, quando eu trouxe. Por quê, né? Eu vou ter a possibilidade aqui, às vezes, de estar construindo e desenvolvendo uma tecnologia,
mas eu quero um parceiro para um co-desenvolvimento. Ou aqui, durante o processo, eu quero uma startup que vai introduzir aqui algum tipo de tecnologia que vai ser extremamente estratégica, que vai reduzir o meu caminho, vai aumentar a minha velocidade de desenvolvimento, ou vai ali reduzir os meus custos. Ou eu quero como parceiro uma ICT que vai trazer um recurso de subvenção econômica que reduz meu custo de inovação, que inovar é muito caro, e aí esse cara, ele facilita aqui o meu processo de desenvolvimento. Um exemplo que eu vou dar é uma empresa a PIF-PAF, por exemplo, me procurou. E a PIF-PAF, quando eu tinha a Biomimetic, eles querem entrar nesse mercado de produção de carne. Então, o que a PIF-PAF queria fazer? Ela quer ter um desenvolvimento tecnológico interno do mercado de produção de carne, mas ela quer atrair aqui, por exemplo, um pesquisador, uma ICT, o Cefet, por exemplo, para fazer uma parte desse desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque ela reduz o risco dela aqui, como uma instituição de pesquisa, porque a gente consegue captar junto um fomento, tá? A inovação, por exemplo, de algum edital específico, onde que vai ter uma parte da pesquisa vai ser aportado pelo governo. E aí, com isso, eu consigo ter um desenvolvimento, né, com um know-how, que muitas das vezes é um know-how que a PIF-PAF não tem, ele está buscando esse know-how fora para agregar valor a essa tecnologia que depois ela vai ser levada para esse novo mercado. Além disso, o que pode surgir nos processos de inovação aberta? Eu posso aqui gerar spin-offs para avaliar outros mercados, ou então, eu desenvolvi uma tecnologia. A Merck está fazendo isso, tá? Ela desenvolveu uma tecnologia, o mercado focal da Merck é o mercado de medicina. Mas a Merck, ela quer entrar nesse mercado de carne, que é um mercado de alimentos. Que tal eu gerar uma spin-off para explorar esse novo mercado? Né? E aí eu aumento ali a minha estratégia de competitividade, como a Merck deixa de ser uma empresa de medicamentos, uma empresa, né, apenas focada no mercado médico e passa a ser uma empresa de biotecnologia, onde eu tenho aqui várias estratégias de saída. A Odebrecht faz isso, né? Eles têm ali o grupo, né, onde uma das empresas é a Odebrecht, e a gente tem lá também a empresa específica deles para desenvolvimento de materiais poliméricos, que é uma parte da cadeia ali. Então, e dentro da empresa, por exemplo, eles estão desenvolvendo spin-offs ali focados em um mercado específico que eles querem. Enfim, há vários outros formatos aqui. O licenciamento de tecnologias também é uma forma de pensar, né? Eu posso transferir ou licenciar uma tecnologia de uma universidade ou transferir a tecnologia que eu desenvolvi para um outro mercado. Então, a gente vai ver aí N exemplos, né, de se explorar o mercado pensando nesses processos de inovação aberta que torna a inovação um pouco mais competitiva e um pouco mais estratégica para as empresas em vários âmbitos, né? Então, o modelo de inovação aberta, ele compreende quando o processo envolve não só o ambiente interno da empresa, como também suas parcerias. E aí podem ser os clientes, fornecedores, competidores ou até mesmo as universidades. Então, quais são as vantagens de se pensar em inovação aberta, né? A gente tem a redução dos riscos da tecnologia, a gente aumenta a eficiência do projeto, porque às vezes eu vou atrair ali um know-how que não se tem dentro da minha empresa, eu aumento um ambiente inovador, porque eu começo a fazer parte de um ecossistema, e eu tenho uma aceleração do meu tempo de inovação, porque muitas das vezes até o know-how que eu precisava, eu vou agregar com uma universidade ou uma startup, enfim, eu vou trazer ali para um processo de uma forma mais interessante, mais estratégica para acelerar o meu desenvolvimento tecnológico, tá? E aí, pensando nos tipos de inovação aberta, existem vários, tá? E eu vou tratar de alguns como cases, principalmente na área de vocês. Então, tem os programas de aceleração, a gente tem os programas de pré-aceleração, que é os programas de formação empreendedora, então são para aquelas pessoas que querem começar um modelo de negócio, querem começar uma startup, o que eu devo procurar? Um programa de pré-aceleração ou um evento de pitch, né? Onde que eu vou ali desenvolver as primeiras metodologias para pensar em um modelo de negócio.
ou um programa de aceleração. Eu já tenho uma ideia, eu já tenho uma tecnologia, eu preciso agora amadurecer a minha tecnologia, eu preciso agora ter conexão com os meus clientes. Aí eu procuro, por exemplo, um programa de aceleração como o Fieng Lab, que é uma Inditech, né, que vai conectar os desafios da indústria com essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas por essas startups. Outro formato de inovação aberta que as empresas estão fazendo muito, corporate venture, né? As empresas estão criando seus corporate ventures. O que são isso, né? Elas estão criando aí fundos de investimento das próprias empresas para abordar esses processos de inovação e atrair o quê? Novos negócios para a companhia, sem necessariamente eu ter que desenvolver aquela tecnologia internamente. Então, a gente vê aí empresas que são venture capital, que às vezes estão investindo em negócios que não necessariamente é o core daquela empresa. Às vezes eu sou uma empresa de engenharia civil e abro um corporate venture que eu começo a investir em biotecnologia, que é um mercado que tem nada a ver com o meu core, mas que lá na frente pode me trazer me ampliar o mercado como negócio, eu olhar ali para novos mercados e eu ainda ter um retorno sobre isso numa perspectiva futura, né? Então, um outro ponto que está acontecendo muito, que é um tipo de inovação aberta, as Venture Builder, né? O que é uma Venture Builder? Eu atraio ali para dentro desse Venture Capital, de certa forma, ou para esse programa, pessoas que têm só a ideia. Então, eu tenho o desenvolvimento de um nanomaterial estruturado para, enfim, que vai ser aí a grande inovação para o mercado de engenharia civil. Só que eu não sei nada de modelo de negócio, eu não sei nada sobre negócio. O que a Venture Builder ela faz por você? Ela vai trazer ali pessoas que vão ter todo esse know-how. Essas pessoas, eles vão ser ali, de certa forma, mentores para você nesse negócio, e elas vão te ajudar a construir esse caminho de como que você vai levar essa tecnologia para o mercado. Então, Venture Builder é uma novidade que está acontecendo. Por exemplo, a Accenture, né, que é uma empresa super tradicional do mercado de consultoria, ela está desenvolvendo Venture Builder corporativa. O que é isso? Você já pensou na ideia de você empreender dentro de uma empresa? Então, vai trazer, por exemplo, né, os consultores com ideias de negócios que eles captam muitas vezes de dores de clientes, e aí você começa a empreender ali internamente, onde que os próprios consultores vão ajudar você a crescer esse negócio, tá? São possibilidades que estão acontecendo, enfim, de interação de processos de inovação aberta. Eu não vou falar todos, porque é muita coisa, senão nós vamos ficar só presos nisso aqui. E aí, nesse sentido, quem são esses atores relevantes aí que estão ajudando nesse processo, né, da inovação, tá? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, do Sem Open Startup, que eu vou falar mais para frente. A gente tem a Liga Ventures, que é uma empresa de inovação que está em São Paulo e que ela faz os principais mapeamentos de vários mercados. Ela traz uma inteligência competitiva da inovação para cada tipo de setor específico, né? A gente tem o IABT, que é uma consultoria em inovação que ajuda as empresas a desenvolver negócios e principalmente a pensar em inovação internamente. A gente vê empresas grandes, como, por exemplo, o Itaú, né, que desenvolveu, tem quase que, enfim, vários andares em um prédio, que desenvolveu o Cubo. E dentro do Cubo, lá, a gente tem não só empresas como um hub de inovação, mas a gente tem ali também várias startups desenvolvendo negócios. E aí, um ponto estratégico, como eu falei, o Itaú é um banco, é o principal mantenedor do Cubo, mas dentro do Cubo tem um andar de biotecnologia que ele é mantido pela DASA, por exemplo, que é uma das principais empresas de diagnóstico. Então, para vocês verem como que o processo de inovação, o ecossistema de inovação, ele conversa em conjunto, que às vezes, independente dos setores, né, a gente pode ter dores em comum e ter ali meios de solucionar esses problemas. Então, esses espaços de inovação, esses hubs, eles têm muito esse propósito, tá? Aí a gente tem aí o Porto Digital, que é em Recife, que é focado em startups na área tech. A gente tem o FINEP,
que são né, incentivos do governo para promoção de inovação. Então, são editais onde você consegue propor, às vezes, ou ideias de startup, ou editais para prospectar fomentos para pesquisa, e aí muitas das vezes está acontecendo muito essa pesquisa entre academia mais empresas. Então, a empresa, ela, às vezes, o governo vai dar 2/3 do recurso, a academia, a empresa dá 1/3 do recurso para desenvolvimento de inovação em parceria com uma startup e uma ICT. Então, a gente está vendo muito edital nesse sentido, né? O Embrapi também, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que muitas das vezes, né, tem vários ali laboratórios específicos que são credenciados em Embrapi, e a gente tem um incentivo, um fomento a fundo perdido ali do Embrapi, onde ajuda, né, muito nesse sentido, onde que a empresa dá 1/3, o Embrapi dá 2/3 a fundo perdido para desenvolvimento de tecnologias. Então, existem vários atores aí que são extremamente relevantes, tá? E aí, quando a gente pensa, né, nesse ecossistema, eu vou falar muito de hub, tá, com vocês, e aí eu trouxe um pouco aqui, mas depois eu volto nessa figura que eu acho que vai ficar melhor. Quando a gente pensa nesse ecossistema de inovação para o lado da engenharia civil, a gente está vendo muito, principalmente da área de tech, a formação das Construtec, que são as áreas principalmente aí das construtoras, enfim, que tem negócios que estão surgindo, né, que são modelos de negócio com tecnologia, as áreas das economias compartilhadas, então coisas como Airbnb, enfim, as PropTechs, que são aí as imobiliárias, enfim, e as fintechs que estão desenvolvendo aí modelos de negócio em conjunto, e esses modelos de negócio, eles são chamados de real estate, tá? Então, isso aqui é um pouco da evolução do cenário tecnológico do setor de engenharia civil, e aí o tipo de serviços que estão surgindo, né, de negócios, novos negócios que estão surgindo, ou muitas das vezes negócios que eram tão tradicionais, como, por exemplo, o setor das imobiliárias, e que eles têm evoluído de uma forma exorbitante com várias startups. Então, a gente vai olhar aqui, por exemplo, né, as PropTechs, que são imobiliárias, por exemplo, essas empresas de estandes de vendas aí de apartamentos, as construtoras também e as incorporadoras como um tipo de Construtec. E aí um dado extremamente interessante que eu achei de um report do Distrito, que é um play estratégico também de inovação, que é muito legal vocês ficarem por dentro, é que ele trouxe que mais de 80 milhões de dólares já foram investidos em PropTechs brasileiras. É absurdo. O Quinto Andar, tá, gente? Só para vocês entenderem que é uma empresa completamente brasileira, eles já captaram aí de valor investido, tá? De fundraising, de venture capital, que aportou mais de 335 milhões de reais investidos nessa plataforma tecnológica, tá? Que tem aí mudado muito o setor, né, específico aí do que a gente chama das imobiliárias. E aí, o tanto que isso pode influenciar, inclusive, o setor de vocês, né? É muito estratégico vocês estarem de olho nessas coisas acontecendo, porque parece muitas das vezes, né? Ah, startupzinha. Não, elas estão revolucionando o mercado tradicional. Então, a gente vê, por exemplo, o Airbnb, eles já bateram aí recordes, né, como a plataforma, eles já sabem fazer aquilo. E sabe qual que é o olhar agora do Airbnb? É de construção. Então, eles estão pensando em novas formas de construção e aluguel de espaços compartilhados de uma forma barata, estratégica e rápida. Outro ponto extremamente estratégico, já pensou em investir, né, no cenário imobiliário com alguns tipos de empresas onde você vai lá, investe, muitas das vezes, às vezes você não tem recurso suficiente para investir e comprar um imóvel, mas você pode aportar recurso para um fundo que vai construir um prédio específico. São modelos. Acho que quem acompanha muito também essas blogueiras, essa house que tem em São Paulo, né? Que o negócio é como se é perfeito, é como se fosse um hotel, né? Você tem vários serviços, é uma moradia compartilhada, você escolhe o quarto que você quer morar,
Você pode morar ali por um tempo determinado, o quarto é perfeito, tudo muito bem distribuído, tudo bem decorado, e você tem tudo lá dentro do house. Você tem academia, você tem a pessoa que vai limpar seu quarto, você tem lavanderia, você não precisa preocupar com absolutamente nada. Então, o mercado, né, da engenharia civil, ele está mudando muito, ele está completamente diferente. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês estão fazendo para estar alinhado com isso aqui? O que vocês que estão hoje na universidade estão pensando para estar extremamente alinhado com todas essas mudanças que estão acontecendo? Porque o tradicionalzão, ele está terminando, ele está acabando, apesar de ser um mercado tradicional, ele está mudando, né? E aí, nesse sentido, a gente vê essas empresas da área, elas mudando e pensando em inovação aberta. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o Vetor AG, que é um programa de inovação aberta da Andrade Gutierrez, onde ela prospecta soluções inovadoras, e aí dentro, depois vocês podem entrar no site, tá? Isso aqui é um print do site. Eles colocam aqui os desafios tecnológicos da Andrade Gutierrez. Olha que legal. Então, Lorena, eu estou na PUC aqui, estou num laboratório XPTO e queria fazer uma pesquisa mais aplicada. Já pensou em futricar aqui, entender quais são os desafios da Andrade Gutierrez e, às vezes, entender se há desafios que vocês podem pensar como solução dentro de uma ICT? Ou já pensou se existe a possibilidade de desenvolver uma startup para solucionar um desses desafios? Então, eu tirei um print aqui, ó, das principais áreas de desafios que eles estão procurando. Então, eles têm aqui, por exemplo, usina fotovoltaica, mineração subterrânea, digitalização em tomada de decisão baseada em dados, e olha isso aqui, materiais inovadores para a construção. Buscamos soluções envolvendo materiais e componentes inovadores para a construção, tá? Então, olha só, se você entra num tipo de desafio desse, como que há possibilidades ali interessantíssimas para vocês avaliarem e entender as necessidades de uma empresa como essa. Outro ponto, esse aqui é um hub de inovação, tá? Um hub é quando a gente conecta várias empresas, várias startups para gerar negócios, pensar em negócio e atrair ali as possibilidades de compartilhar desafios em comum. Então, esse é o OCARA, é um hub de inovação no segmento de engenharia e construção civil. Isso aqui são uma das startups que fazem parte do hub e que é legal também depois vocês darem uma olhada. Então, eles têm aqui desafios que eles colocam das empresas mantenedoras e as startups que fazem parte desse hub e que têm negócios ali específicos em diversos setores. Olha aqui nossos vizinhos aqui, a MRV. A MRV, ela fez um hub de inovação corporativo, ou seja, ela criou um espaço de conexão com startup e conexão aí com ICTs, enfim, onde que ela propõe aqui seus principais desafios tecnológicos, tá? E aí, por exemplo, ela tem desafio na área de eficiência operacional, desafio na área de qualidade. Então, aqui tem um cenário específico com vários desafios, onde o foco da MRV é se conectar com essas principais empresas e ICTs, tá? E aí, para desenvolvimento dessas tecnologias, pensando no âmbito da inovação aberta. Nesse sentido também, a gente já tem um ecossistema tão bem fomentado e tão bem desenvolvido que a gente tem aqui as Construtech Angels. O que seria isso? É um grupo de investidores anjos que só investem em startups do setor imobiliário e do setor da construção civil. Então, olha que interessante, né? Eles fazem parte do Anjos do Brasil, tá? Que é um grupo de investidores e que fazem ali, de certa forma, algum tipo de envolvimento financeiro e o que a gente chama de smart money. O que é o investidor smart money? É o cara que não coloca só grana, tá? Ele é smart, né? Ele coloca mais do que dinheiro, ele vai te trazer mentoria, ele vai te trazer contato, ele vai trazer acesso a cliente, enfim. Então, são possibilidades também que são focadas no setor de vocês. Tem aqui também a Sem Open Startup. O Sem Open é uma plataforma de inovação aberta extremamente reconhecida no mercado brasileiro. Então, lá tem desafios tecnológicos de várias áreas do conhecimento, que é legal vocês também prospectarem. A gente tem aí já pensando, né, nos casos mais de centros de tecnologia, onde eu quero desenvolver uma tecnologia mais disruptiva e pensando em inovação aberta, né, do que a gente chama de
das hard tech, né, que é quando a gente envolve engenharia, ciência, enfim, né, são as inovações mais disruptivas. A gente tem o IPT, que é um centro de pesquisa em São Paulo, e eles estão desenvolvendo lá o IPT Open. E o que é esse IPT Open, né? Vai ser um centro de pesquisa todo focado em inovação aberta, tá? Então, eu tenho uma empresa, quero desenvolver uma inovação, né? Às vezes eu não preciso mais ter aquela estrutura interna. Eu procuro um espaço como esse para o desenvolvimento de uma tecnologia com uma parceria extremamente robusta, tá? E aí eles têm várias áreas do conhecimento. A gente vê aqui também, por exemplo, um case super interessante que é o CT Nano, né? Eles são um centro de tecnologia da UFMG lá em nanotecnologia e eles desenvolvem muito um nanomaterial, que é o nanotubo de carbono associado lá com o cimento para aumentar a questão das resistências. Então, a Intercemit, né, que é uma empresa do setor, ela é o que? Uma empresa que está dentro de um centro de pesquisa como esse para fomentar a inovação e pensar em novos processos, em novos produtos, em novos materiais. Então, existem aí vários tipos de formatos, né? E a ideia, por exemplo, de um centro de pesquisa como esse é depois você transferir uma tecnologia, licenciar, pensar num co-desenvolvimento, diferente ali, talvez, das startups, que é quase que uma prestação de serviço, né? Então, a gente vê vários cases nesse sentido. Eu trouxe aqui a Ike-One, né, que foi, não sei se vocês conhecem, mas o professor Nívio Ziviani é um professor que fez o Google vir para o Brasil, tá? Ele é uma lenda lá na UFMG. O cara, basicamente, ele desenvolveu a Ike-One, que foi uma spin-off acadêmica, ou seja, foi uma startup que surgiu com as tecnologias dos laboratórios dele, do que ele pesquisava, e aí ele vendeu essa empresa para o Google e foi por isso que o Google veio e ele está ali onde a gente conhece, lá no Boulevard, naquele prédio do Boulevard. A Google está aqui naquele espaço exatamente para estar perto de onde? Do DCC da UFMG, para estar perto desse cidadão aqui, que é o professor Nívio, tá? Um outro projeto de inovação extremamente estratégico, que aí já envolve muito forte política pública, já envolve o que a gente chama de inovação em rede, é o Rota 2030, né? Que é a possibilidade da gente unir os desafios tecnológicos de várias empresas. E olha que interessante, né? É aquela questão de onde você une o seu concorrente. Olha só, você une o seu concorrente, muitas das vezes, ou empresas que são do setor. Então, por exemplo, esse projeto aqui foi um projeto do CT, que envolveu, foi mais de 20,7 milhões de valor captado e 17 milhões de contrapartida financeira das empresas. Essas empresas aqui se uniram, a Bosch, enfim, e outras, se uniram, né, que foram 3 empresas envolvidas, mais 3 ICTs, para quê? Para desenvolvimento de inovação na área da cadeia automotiva. E isso, gente, é algo muito novo e que está cada vez mais acontecendo. Tá? A gente tem, por exemplo, o Hub de inovação na área de mineração, né, que chama Mining Hub. O Mining Hub coloca dentro do mesmo espaço várias empresas que são extremamente concorrentes. Para quê? Para captar oportunidades de desafios tecnológicos que às vezes são desafios comuns, que são desafios que às vezes não envolvem ali uma propriedade intelectual ou interesse comercial exclusivo dessas empresas, e que elas podem compartilhar e se associar com seus concorrentes para desenvolver uma tecnologia única que pode ser de interesse intrínseco. Então, é muito interessante pensar nesses processos de inovação aberta, tá? Um outro case aqui também, olha só, esse aqui foram 17 empresas envolvidas do setor automotivo, com 2 ICTs, que foi a FGV e o ITA. Eles, no total, né, pegaram aí mais de 6,5 milhões de valor, né, reduzindo o risco, aumentando a agilidade, com um foco muito forte no desenvolvimento, para montar um projeto específico de uma dor que era estratégica para todas essas empresas aqui. Olha que interessante. Então, isso aqui é um pouco do que a gente está vendo de inovação aberta, e eu acho assim, tudo bem que a gente está no meio de uma pandemia, mas as empresas, elas estão comunicando entre si, e esses espaços permeiam, e a gente que está dentro da academia tem a obrigação, eu acho, ao meu ver, de fazer parte desses espaços.
tá? Porque você começa a ter uma interação muito forte com o mercado, você começa a ter uma interação muito forte do de como que as empresas estão se posicionando, você gera um networking fantástico, você promove um desenvolvimento fantástico. Então, são N possibilidades ali que esses espaços dão para a gente, esses hubs de inovação. Eu sei, assim, que eu brinco muito com os meus alunos lá que a pandemia ela está atrapalhando isso, mas por mim eu faria cada dia uma aula num hub desse diferente, porque assim, só entende inovação quem vive a inovação. Então, a forma de viver a inovação é estar dentro desses espaços. E esses espaços aqui em Belo Horizonte, né? A gente brinca que a gente aqui é o São Pedro Valley. Por que São Pedro Valley? Porque era um espaço onde se concentrava a maior parte das startups de Belo Horizonte no bairro São Pedro, né? E aí vai um pouco da brincadeira comparado com o Vale do Silício, mas começou a surgir vários hubs. A gente tem o Orb, que um dos mantenedores do Orb, por exemplo, já foi, por exemplo, a MRV, é o Grupo Localiza, é o Banco Inter, enfim. A gente tem o WeWork ali, que é um espaço concentrado, a gente vai para São Paulo, tem o InovaBra, tem o Cubo, tem ali dentro, por exemplo, do próprio BHTech, a gente vê esses espaços focados em desenvolvimento de tecnologia. A própria PUC tem um espaço nesse sentido também, né, para fomentar esses processos de inovação. Então, se permeiem nisso, né, se permita viver um pouco desse ecossistema, porque as empresas hoje elas estão pensando e trabalhando muito nesse sentido, e é uma coisa extremamente nova, tá? E aqui para fechar, né, que muitas das vezes as pessoas perguntam, tá, mas e aí? Eu não tenho recursos para desenvolver inovação, e aonde que eu encontro esses recursos, tá? E aí, nesse sentido, a gente pode falar que boa parte desses recursos, né, desses financiamentos, eles vão estar. Existem o que a gente chama de apoio indireto, que são principalmente os recursos de incentivo fiscal. Então, a gente tem Lei do Bem, que é um recurso, né, de incentivo fiscal que vem ali de uso das grandes empresas, principalmente. As empresas elas têm que estar definidas em alguns quesitos para fazer o uso, e esses recursos eles podem ser potencializados dentro das ICTs para desenvolvimento de inovação, que é extremamente estratégico. A gente tem o Rota 2030, que é um recurso de incentivo fiscal para a indústria, para a cadeia automotiva. A gente tem a Lei da Informática, que também tem esse propósito. E aí, por que a gente não tenta puxar um incentivo fiscal, um incentivo à inovação para a área da construção civil, sabe? São possibilidades que podem ser formatadas e permeadas e iniciadas dentro das instituições de pesquisa, né? Tem um apoio, assim, extremamente estratégico. A gente tem também a questão do apoio financeiro direto, e aí tem os recursos reembolsáveis, que é quando a gente pega esse apoio, por exemplo, para desenvolvimento de inovação como bancos, como BNDES, BDMG, enfim, que tem uns juros um pouco mais baixos, e a gente tem os recursos não reembolsáveis, né, que é, por exemplo, um edital FINEP, né, de inovação. A gente tem a própria as bolsas CNPq, as bolsas FAPEMIG, as bolsas, enfim, que tem aí do próprio governo de recurso não reembolsável que permeia para desenvolvimento desses processos. E a gente tem os capitais de risco e de investimento direto, tá? Que é principalmente aí os investimentos anjos, seed money, né, o venture capital, que são os fundos de investimento que aportam recursos aí, enfim, seed A, seed, enfim, e tem aí também os recursos dos corporate venture também, que é recurso de própria empresa, de fundos que as empresas criam para apoiar startups, apoiar ideias então, assim, há uma diversidade de possibilidades, e aí, para finalizar, eu acho que um ponto estratégico é você entender um pouco em qual etapa você se encontra, o que é mais estratégico e o que é mais interessante para você nesse momento, seja o apoio na modalidade das universidades, das instituições de pesquisa, ou até mesmo para as próprias empresas, tá? Então, eu trouxe isso aqui mais para trazer um panorama geral, porque muito se chora, fala que não tem recurso sim, o importante é a gente entender para a inovação onde estão esses recursos e quando que eu devo prospectá-lo, tá? E onde que eu devo prospectar. E aí, assim, eu trouxe esse desenho, que é o desenho tradicional do Vale da Morte, só para a gente finalizar, que geralmente, né, que tipo de recurso que eu vou prospectar quando eu estou fazendo uma pesquisa básica, que geralmente é um recurso não reembolsável ou uma lei de fomento.
Quando eu estou com, por exemplo, uma spin-off e eu estou num processo pré-piloto, eu já consigo captar, além desses, um pré-seed money ou um anjo. Quando eu estou no meu processo de escalonamento, eu vou para um foco já de um seed money. E, às vezes, muitas vezes, quando eu já estou para um lado mais para ir para uma venda, enfim, aí eu já penso aí, isso aqui depende muito do tipo de tecnologia, tá? De um série A ou de corporate venture, enfim, ou um série B, aí depende muito do nível de maturidade dessa tecnologia. E aí, isso aqui é mais para vocês terem um olhar geral, né, das possibilidades e quando que pode ser mais estratégico pensar num tipo de recurso como esse, tá? E aí, para finalizar, queria perguntar, caros colegas, vocês estão preparados para essa nova economia? O que vocês estão fazendo para estar dentro desses processos de inovação e como que vocês estão permeando nesses espaços, né? Ou você está indo só para aula para assistir Resistência 2, ou você tem pensado fora da caixa e pensado mais a longo prazo, né? Então, bora pensar um pouco em inovação e fazer o diferente aí, porque a tecnologia está mudando, o mercado está mudando e eles estão exigindo aí, além de tudo, algumas soft skills que andam e permeiam aí para o lado da inovação, que é principalmente esse papel empreendedor, tá? Então, gente, queria agradecer muito pelo tempo de vocês, estou aqui super à disposição para as dúvidas e o que eu puder ajudar de alguma forma. E esses são meus contatos, tá? Fiquem à vontade. Lorena, nós te agradecemos muito, viu? Lorena, quantas informações, né? Agradecemos muito pela palestra, né? Tão elucidativa, com tantas informações importantes, né? Eu fico aqui, tantos termos técnicos, realmente a gente tem que correr aí, né, Lorena? Informações importantes, não só na área da engenharia civil, né, Lorena, mas em outras áreas também, nesse contexto que a gente está vivendo aqui da pandemia, você falou também a questão da indústria farmacêutica, né, nessa corrida das vacinas, né, das patentes aí também, e a gente vê e a gente percebe o quanto que a pesquisa ela é importante, né, o quanto que incentiva a pesquisa, o desenvolvimento de novas tecnologias é importante, né, então eu até fiz uma pergunta aqui, mas depois eu vou fazer mais para o final, mas aí eu vou passar para você, Lorena, algumas perguntas aqui que os professores fizeram, tá? A pergunta do professor Geraldo Tadeu, que é a seguinte: Lorena, muitas vezes uma boa ideia não vai para frente porque as pessoas esperam obter resultados em tempo recorde. Qual o segredo para saber esperar, trabalhando muito, muitas vezes no vermelho, até que se comece efetivamente a colher os frutos desta boa ideia? Legal, adorei a pergunta, Geraldo. Eu acho que isso está muito ligado com o modelo de desenvolvimento de negócios que a gente chama de Lean Startup Canvas, né? E aí o Lean Startup, ele ajuda a gente a pensar na boa ideia, validar essa ideia e errar. A gente brinca, né, quando a gente está em startup, que a gente tem que errar e errar o mais rápido possível, porque tempo é dinheiro. Então, quando se tem uma boa ideia, o interessante é que você... será que a sua boa ideia, de fato, é uma boa ideia? Sim. Será que seu mercado acha que essa boa ideia é uma boa ideia? Você já parou para montar as hipóteses e validar essas hipóteses de uma forma bem simples para validar essas ideias? Então, a gente tem ali, por exemplo, né, dentro das metodologias de startups, o que a gente denomina de MVP. O que é o MVP? É o mínimo produto viável. E o que é esse mínimo produto viável? É, por exemplo, ao invés de eu desenvolver, sei lá, um produto extremamente complexo, ele chegar ali no meu produto final, será que eu consigo fazer um produto um pouco mais um modelo um pouco mais simples para eu validar o interesse do meu cliente, que uma vez o meu cliente ele validando o interesse, eu consigo dar sequência para os meus próximos passos, inclusive eu consigo apresentar isso num formato de um pitch para um investidor, para ele ter interesse e pensar, eu captei uma carta de intenção com o meu cliente X, ele mostrou que com esse MVP ele tem interesse, e aí aqui, essa ideia provavelmente ela vai para o mercado e aí eu preciso agora de captar um recurso para desenvolver isso, tá? É uma das possibilidades. Então, assim, dentro desses programas, principalmente pré-aceleração e aceleração, a gente aprende muito essa metodologia de validação, né? Que é uma metodologia onde você faz você
cada vez mais próximo do seu mercado com um pouco, com o mínimo, para entender interesse e entender dor. Porque muitas das vezes a gente fica aqui, principalmente quem é mais acadêmico, fica no laboratório ali anos desenvolvendo, às vezes de fato tem um interesse do mercado, mas as tecnologias estão mudando, você não sabe se, por exemplo, a empresa ainda tem interesse nisso, você não sabe, por exemplo, às vezes você pode atrair esse interesse para um co-desenvolvimento, às vezes você pode escrever um projeto de subvenção junto com essa empresa, né? Por exemplo, um Embrapi, um Senai de inovação, um projeto, às vezes, né, dependendo da área, às vezes tem outros editais FINEP que são extremamente estratégicos nesse sentido, que vão te trazer um recurso que muitas vezes você não estava esperando e que você não precisa de ter uma tecnologia final, né? Então, eu acho que são 2 pontos. Você validar bem o seu mercado com o mínimo que você tiver, com um MVP, tenta desenhar um MVP de uma forma mais barata e mais simples possível, e buscar aí oportunidades de fomento e sempre muito próximo de quem quer ser o cliente, né? Entendendo o que a gente chama de dor do cliente, né? Isso aqui, de fato, é uma dor para o meu cliente. Se é uma dor, ela é uma dor que, talvez ela dói ali, ou é uma dor que o cara, não, eu quero, isso aqui eu preciso, e isso aqui vai me trazer ali. Porque se a ideia for boa mesmo, o cliente é uma dor, assim, absurda para aquele cliente. Provavelmente, né? Ou você vai induzir essa dor, porque a Apple, por exemplo, a gente não tinha a dor do iPhone, e a Apple induziu essa dor na gente, né? Hoje ninguém vive sem um smartphone, por exemplo, mas até então a gente vivia muito bem sem. Então, assim, são esses 3 pontos que eu acho que são estratégicos serem pensados para desenvolvimento de uma ideia sem ter recurso, tá? Ótima resposta. E ai, que dor, né? Ficar sem iPhone. Exatamente. Lorena, só para o seu conhecimento, vários alunos aqui estão elogiando aqui a palestra, tá? Agradecendo e elogiando Que bastante, legal. tá? Feliz. A Raquel, a professora Raquel Sampaio também, né? Parabéns pela palestra, pela trajetória. Também sou uma entusiasta da inovação e do empreendedorismo. Meu entendimento é que o futuro é esse e nossos alunos precisam se preparar para tal. Quais as sugestões você pode dar a eles que estão do 1º ao 10º período do curso para desenvolver as habilidades necessárias para esse contexto? Aqui não bastam as habilidades técnicas, certo? Sim. Acho que não basta só as habilidades técnicas. Eu acho que uma dica para os alunos, né, fazerem parte disso é fazer parte desse ecossistema de inovação de alguma forma, né? Então, ou, enfim, tá dentro, né, fazer a própria universidade já tem estrutura que incentiva isso, né? Então a PUC já tem um espaço que incentiva. Um outro meio também para os alunos, né, principalmente graduação, empresa júnior. Gente, a cultura de empresa júnior ela é fantástica, tá? Ela traz esse olhar do empreendedorismo, ela traz esse olhar e essa oportunidade de você estar muito próximo das empresas. E um outro ponto é se envolver nesses programas, por exemplo, como Startup Weekend, e está rolando mesmo com pandemia, infelizmente online, porque participar de um Startup Weekend presencial é uma sensação assim, é um final de semana intenso, mas um final de semana assim, muito motivador, onde você começa a aprender ali um pouco das dos primeiros incentivos da jornada empreendedora, né? O que é validação, o que vai ser um pouco de MVP, o que é você fazer um mapa de empatia e entender a dor do seu cliente, entender um perfil de cliente, né? Então, o Startup Weekend, ele é um programa rápido e que acontece e que tem várias temáticas. Então, eu me envolveria com programas como esse, que existem aí, eu acho que se bater aí um Google, vocês vão achar. Às vezes, fazer visita, né, nesses hubs de inovação, né? Faz uma visita no Orb. Eu sei que o momento agora não é o ideal, mas quando puder, vá num espaço como, por exemplo, o WeWork, né? Tenta ir em outros espaços aqui que são extremamente estratégicos e que existem para promover isso, né? E assim, o InovaBrá, por exemplo, ele tem evento de inovação toda semana está acontecendo
E se você se cadastrar na plataforma do InovaBrá, você começa a receber esses eventos. Então, e aí você começa a fazer conexão com quem são os caras, quem são as empresas que estão desenvolvendo isso. Então, assim, é um ambiente que eu acho que para você começar, você precisa vivê-lo. E existem várias formas de você viver. Tá? E aí, nesse sentido, existem alguns programas específicos, né, que acontecem e que quem tiver, por exemplo, quem tiver interesse, a gente pode mapear, assim, tá? O Startup Weekend é um deles, mas tem outros, assim, as próprias indústrias fazem programas, né? Programas, por exemplo, a BRF lançou um programa de startup agora, recente, que prospecta universitário. Tem um programa que estava com o edital aberto, eu acho que já fechou, que é o Santander Universidades, que ele buscava, inclusive, dava uma bolsa de R$2.000 para alunos de graduação ou pós-graduação que tinham o objetivo de desenvolver, olha só, desenvolver uma ideia, ele nem precisava entrar com a ideia, tá? Bastava ele querer desenvolver uma ideia, e aí ele fazia o cadastro dele lá, tá? Era junto com a The Bakery, que é uma aceleradora que está em São Paulo, e aí você fazia parte desse programa por 6 meses para desenvolvimento dessa ideia, tá? Então, assim, existem N possibilidades, e aí eu acho que interessante, eu posso compartilhar depois dessa apresentação, é pegar um pouco desses hubs que eu coloquei aqui e entender como que eles estão conectando com a sociedade ou com a universidade, enfim, e começar, sabe? Existem, para quem quer tirar a ideia do papel, existem os programas de pré-aceleração interessantes. Vai ter o Ruptura, que é um programa que acontece dentro da UFMG, que é um programa também para desenvolvimento de ideias, ele vai acontecer no semestre que vem. Tá rolando o CID, vocês não sabem, mas o CID está acontecendo também, que é um programa enorme do governo de Minas, está super reconhecido no Brasil inteiro. Vai começar no mês que vem o CID, então é uma oportunidade também para vocês ficarem de olho, fazerem parte desse ecossistema, entender quais são as startups que estão lá. Então, assim, tudo que existe presencial, eles estão online, sabe? E aí tem muito evento para vocês participarem, e aí a partir do momento que vocês fazem parte dos eventos, vocês começam a entender um pouco do panorama. Lorena, a Sara Letícia, ela fez uma pergunta, eu acho que você já até respondeu bastante da pergunta dela, né? A Sara Letícia perguntou, qual dica você dá para um aluno de engenharia civil que tem o desejo de empreender e inovar desde a graduação na PUC Minas? Ai, que legal, amo pessoas como Sara. Sara, acho que o primeiro momento, assim, é entender com o que você quer empreender, né? E se você quer empreender no setor da engenharia civil, existem várias possibilidades, né? Você pode ir para o lado mais tech, que é, por exemplo, essas startups que voaram, como a House, enfim, o próprio Quinto Andar, mas você também pode empreender de base tecnológica, né? Então, eu acho que tem N professores aqui que devem ter laboratórios com pesquisas acontecendo, estratégicas, e às vezes pesquisas que você pode mapear e entender se é uma dor, né, do setor, se tem a possibilidade de levar essa pesquisa, né, para o mercado, e se há essa dor, e se é uma pesquisa interessante, por que não tentar desenvolver aí uma spin-off acadêmica da PUC, né? Por que não tentar mapear aí essa pesquisa ou pensar em uma possibilidade aí de começar um programa de pré-aceleração, né? E depois seguir aí com uma aceleração para conectar essa ideia aí com o mercado. Então, é um pouco nesse sentido assim que eu daria de dica, né? Eu acho que o primeiro momento é participando desses programas, que são programas para entender um pouco da metodologia de como criar uma empresa, de como criar uma startup, que é, por exemplo, um Startup Weekend. Depois, eu acho que é assim, se você quer ir para um lado mais hard science, mais deep science, ou se você já desenvolve uma pesquisa, às vezes é uma IC, uma iniciação científica, né, se envolver aí, acho que um ponto é muito interessante estar envolvido, né, com essas atividades extra-acadêmicas, né, que tem e que a universidade proporciona para a gente. E aí, nessas atividades extra-acadêmicas, uma delas pode ser inovação científica e você tentar desenvolver um projeto na sua iniciação que pode ter uma aplicação de mercado e disso partir para uma spin-off. Não sei, são N possibilidades e assim, que dão para ser estudadas e pensadas nesse sentido, tá?
mas eu diria que é legal já você estar ativa nesse ecossistema de inovação, porque aí aos poucos você começa a aprender as metodologias e quando surgir uma ideia, uma oportunidade de ideia, você já vai conseguir formatar isso melhor. Ô, Lorena, aí eu tenho até minha pergunta nesse respeito, você até falou um pouquinho também. No que diz respeito à Tríplice Hélice, né, que seria o governo, né, a universidade, a empresa, sabemos que as universidades brasileiras, elas recebem pouco investimento do governo, né? Sendo assim, a criação das spin-offs acadêmicas, buscando royalties, seria uma solução para buscar recursos necessários para dar continuidade aos projetos de inovação? Então, quando a gente pensa na tríplice hélice, por que ela é estratégica, por que ela funciona tão bem lá fora? Porque é claro que o governo, por exemplo, num país como os Estados Unidos, investe muito mais do que no Brasil, é ridículo a quantidade de investimento que a gente recebe aqui para pesquisa, né? O corte de verbas, enfim, atrapalha bastante. Mas uma das possibilidades que a gente tem, né, para desenvolver esse tipo de negócio a gente já está desde sempre, né? A partir do momento que esse laboratório, esse espaço, ele entende que é estratégico para ele ter pesquisas que a gente chama como pesquisas aplicadas, né? Que são pesquisas que vão ter algum tipo de interesse do mercado, é que a gente já esteja pensando aí nas possibilidades desse fomento, desse recurso, ele não vir apenas da universidade ou do governo, né? Nesse quesito da tríplice hélice. E aí a gente pensar nas formas da gente se associar com essas empresas. E aí essas formas de se associar com as empresas, elas podem ser, por exemplo, um co-desenvolvimento. Então, eu tenho uma tecnologia, vamos supor que eu tenho um cimento que eu desenvolvi diferente. E aí eu vejo uma empresa como a Intercement, que tem interesse em uma tecnologia como essa, vamos articular para fazer um co-desenvolvimento e você, né? Eu vou trazer recurso CNPq e você traz uma parte do recurso da empresa e a gente articula esse desenvolvimento, depois eu licencio toda a minha tecnologia e transfiro para a Intercement. E aí, uma das possibilidades depois, além desse investimento na pesquisa, é eu receber royalties nesse produto, dessa propriedade intelectual que vai ser gerada, dessa patente que pode ser gerada ali, né? O royalty, ele é uma porcentagem que você recebe toda vez que você licencia uma tecnologia. O que é licenciar uma tecnologia? É eu ter uma patente, por exemplo, e aí eu dou o direito da minha patente para o terceiro, e a forma do terceiro me pagar por usufruir essa patente é por meio de royalties. Isso é uma das possibilidades. Então, é um co-desenvolvimento que depois vai para um licenciamento de tecnologia. Existe também a outra possibilidade, a geração das spin-offs acadêmicas. A spin-off acadêmica é a startup de base tecnológica, né? A empresa de base tecnológica que vai, ao invés de eu já fazer esse caminho direto para a empresa, eu vou gerar um modelo de negócio. Eu gero aqui uma empresa de base tecnológica e aí eu tenho uma tecnologia que às vezes é disruptiva e como que eu vou levar essa tecnologia para o mercado? Eu posso, às vezes, pegar essa minha patente, tentar captar, por exemplo, um venture capital, né, um seed money, enfim, eu vou captar esses recursos de fora, desses fundos de investimento, para o que depois eu, por meio da spin-off, levar esse meu produto para o mercado. Então, assim, há N possibilidades de modelos de negócio, mas essas são as N formas que, principalmente, né, a gente vê lá fora esses laboratórios que têm tanto recurso, eles fazem acontecer. Por quê? Porque eles não ficam dependendo apenas de recurso governamental. Eles retroalimentam o laboratório com esses recursos que vêm a partir do desenvolvimento spin-off ou atraindo as empresas para elas estarem ali prestando serviços ou fazendo co-desenvolvimento e tendo um recurso também privado. E por isso que a tríplice hélice ela é tão importante e fundamental, né, para que a inovação aconteça, porque ela não pode ser só governo e ICT, ICT e governo, né? É importante que tenha ICT, governo e empresa, tá? Muito obrigada, Lorena, muito obrigada mesmo. Gente, então, Lorena, obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Por ter trazido com a gente tanto conhecimento, tá? E agradeço, então, a presença de todos vocês, né, nesse evento, terceiro dia da Engenharia Civil. Desejo a vocês um excelente dia, né? Que fiquem com Deus e até o próximo evento, né? Obrigado a todos aí pela participação, alunos, professores, Lorena,
né? Tenham todos um bom dia. Encerramos aqui, então, o evento terceiro dia da Engenharia Civil, Praça da Liberdade. Um abraço. Tchau, gente. Muito Tchau, obrigada, tchau. viu? Obrigada pelo convite, foi excelente estar